Mateus, capítulo 3, versículo 1. Tema de hoje, o arauto do rei. O arauto do rei. Capítulo 3 de Mateus, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos sacerdotes que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Meus queridos irmãos, o arauto do rei. Quando nós olhamos esta passagem, esta palavra, nós vemos o capítulo 2 e o capítulo 3. Entre esses dois capítulos, nós observamos um intervalo de quase 30 anos. Há muita especulação acerca do que aconteceu a Jesus nesse período, o que fez e onde esteve. E como a Bíblia, ela salienta-se acerca desses assuntos, nós preferimos não ter ouvidos aonde a palavra de Deus não tem voz. Tudo o que nós sabemos, meus queridos irmãos, é que Jesus era conhecido como carpinteiro de Nazaré. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, ali ele registra, ali no capítulo 6, versículo 3, fala bem assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O Evangelho de Marcos fala sobre isso, sobre o carpinteiro, que o povo ali falava de Jesus como o filho de Maria e o carpinteiro, né? Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, né, nesse episódio, enfatizando a sua filiação, a Bíblia diz ali em Mateus capítulo 13, versículo 55, fala bem assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria,
e seus irmãos José, Tiago, Simão e Judas. E dessas informações, meus queridos irmãos, depreendemos que Jesus morou em Nazaré até o início do seu ministério. E que nesse tempo, ele exerceu a profissão de carpinteiro, profissão essa herdada do seu pai. Mateus, ele não indica a data em que João Batista apareceu. Já no Evangelho de Lucas, porém, dá detalhes históricos a respeito do mundo político, a respeito do mundo religioso e do aparecimento de João Batista, que era o precursor de Jesus. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e 2, Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, ali a Bíblia diz: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Entendeu? Versículo 2: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, ali nós vemos dá detalhes históricos a respeito do mundo político, religioso e também do aparecimento de João Batista, o precursor de Jesus. Agora menciona aqui que João Batista, ele começou a pregar quando Tibério César era imperador de Roma. João Batista começou a pregar quando Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e ali informa também que Herodes Antipas era tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, Lucas diz ainda que João, ele começou a pregar quando Anás e Caifás era sumo sacerdote. Então, nós vemos aqui a Bíblia nos dá detalhes riquíssimos a respeito de João Batista, o precursor ou o arauto do rei. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, ele resume esses circunstanciamento histórico em apenas uma frase: naqueles dias. Naqueles dias. E com essa atenção voltada ao texto, aqui nós vamos destacar alguns pontos, algumas lições importantes a partir do capítulo 3 de Mateus. Primeira lição foi o tempo do aparecimento do arauto, o tempo do aparecimento de João Batista. Olhando para o Evangelho de Mateus, acompanha aí na sua Bíblia, aí aonde você está. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele afirma, sucinta, ele informa que no capítulo 3, versículo 1, ele informa que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pastor, o que nós podemos aprender com essa passagem, com esse versículo? Aqui nós vemos que há indícios, conforme os manuscritos do Mar Morto, de que João Batista, ele pertencia ao grupo chamado Essênios, o precursor de Jesus. Ele inicia o seu ministério de pregação, ministério de batismo,
quando o mundo político, quando o mundo religioso estava vivendo um grande caos. Desse caos começava desde o palácio de Tibério César aos governantes ou aos governos da Judéia e Galileia. Corriam soltas ali a corrupção, corria solta ali a violência. Quando olhamos Tibério, Pôncio Pilatos, Herodes, Antipas, Filipe e Lisânias, eles não eram homens de grande reputação moral, não eram homens de grandes, nem gestores que respeitavam o povo sobre o qual eles governavam. Não, meus queridos irmãos, o cenário também, aqui que nós observamos, além do cenário político, nós podemos observar o cenário religioso. A situação era ainda mais desoladora. Por quê, pastor? O sacerdócio estava corrompido. Os saduceus, que era um partido religioso ao qual pertenciam os sacerdotes, eram uma elite rendida aos interesses financeiros. Eles haviam transformado a casa de Deus num covil de salteadores. Além de negarem as doutrinas essenciais das Escrituras, como a existência dos anjos, a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos e a integridade do Antigo Testamento, ainda se tornaram colaboracionistas de Roma para manterem os seus status religiosos. Quando olhamos para os fariseus, por sua vez, eram cegos guiando outros cegos. Eles entendiam da palavra, porém eles não viviam a palavra. Transformaram a religião numa plataforma de opressão, com ali o seu legalismo pesado. E nesse ambiente hostil, nós vemos que João Batista aparece pregando. Nesse ambiente hostil, nós vemos João Batista sendo levantado. João Batista ali aparece para pregar a palavra de Deus. Vale destacar ainda que João, ele surge depois do período interbíblico, chamado ali o período do silêncio, ali depois dos 400 anos de silêncio profético. Nós vemos que a voz de Deus não era mais ouvida. O templo havia sido reedificado, sim. O sacrifício era feito, sim. As festas aconteciam, sim. Mas a palavra de Deus não era ouvida. A palavra de Deus, que não era ouvida pelo povo de Israel. Agora, esta palavra veio, a palavra de Deus veio a João Batista, nesse tempo de sequidão espiritual, quando tanto a liderança política, tanto a liderança religiosa, como o povo estava rendidos ao pecado. A última profecia do Antigo Testamento encontrava-se lá no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, ali capítulo 4, versículos 5 e 6, aonde dizia bem assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pastor, 400 anos depois, essa profecia foi cumprida. 400 anos depois, de acordo com Jesus, na
pessoa de João Batista foi cumprida essa profecia. Ali nós vemos o nosso Senhor Jesus. Ele declarou que João, ele veio no poder, no espírito de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala bem assim, ó. E vendo divulgaram a palavra acerca, Lucas capítulo 1, versículo 17. Aqui diz bem assim, ó. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quando nós olhamos o tempo do aparecimento do arauto, o tempo do aparecimento de João Batista. João Batista apareceu num momento em que a política não estava bem. João Batista apareceu no momento em que os líderes religiosos não estavam bem, a religião não estava bem. Pastor, e o João Batista agora aparece com que mensagem, pastor? Nós vemos que no capítulo 3, versículo 2 de Mateus, nós vemos que a mensagem que o arauto trouxe era esta, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai-vos o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando olhamos a palavra do Senhor, meus queridos, João Batista, ele não é um pregador de amenidades, nem um profeta da conveniência. A sua mensagem é contundente. Quando olhamos para a mensagem que o João Batista veio pregar, ele conclama o povo ao arrependimento e dá uma razão eloquente para que este se volte para Deus. Qual que era a razão, pastor? A razão era que João Batista dizia: porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é a grande manchete do reino de Deus. Esse foi também o conteúdo da pregação dos profetas. Esse foi também o conteúdo da pregação dos apóstolos. E também o conteúdo da pregação do próprio Senhor Jesus. Que conteúdo era este, pastor? Fala aí para mim anotar aqui. Arrepender-se. Arrepender-se. Mudar. Mudança. Mas o que é arrependimento? Arrepender-se é mudar de mente, é sentir tristeza pelo pecado segundo Deus, é mudar de atitude. Arrependimento, não há perdão sem arrependimento, não há salvação onde não há evidências de conversão. O arrependimento é necessário porque o reino de Deus está próximo. Quando João Batista, ele prega sobre o arrependimento, nas escrituras nós vemos um reino. Não é tanto um lugar, mas sim uma esfera de influência. Um campo no qual a vontade do rei tem força dinâmica. O reino dos céus, consequentemente, representa a força dinâmica da vontade de Deus, invadindo o mundo e operando suas poderosas transformações. E quando João Batista vem pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele estava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o tempo de transformação, o tempo de mudança, o tempo de renovo, o tempo de glorificação a Deus.
ter uma credencial, ele precisava ter uma autenticação. Hoje nós vemos muitos pregadores pela face da terra, meus queridos irmãos que nos ouvem, mas o pregador do evangelho precisa ter uma credencial, e essa credencial não é o título da igreja que frequenta, essa credencial não é a carteirinha de membro, essa credencial não é a convenção que você participa, não. O ministério que você está ali registrado, não. A credencial que ele tinha era uma credencial do céu. Qual era essa credencial, pastor? A credencial do arauto está lá no capítulo 3, versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. João Batista não é um aventureiro inconsequente. João Batista não vem por iniciativa própria, nem cai de paraquedas ali em Israel, não, meus queridos. Ele não aparece do nada. Meus queridos, a credencial desse arauto, nós vemos que o seu aparecimento e a sua mensagem estavam meticulosamente profetizados. Ele vem em cumprimento à palavra de Deus. Ele não veio para promover a si mesmo. Ele não cria a sua própria mensagem. João Batista, ele não pregou o que ele quis pregar, o que ele inventou, não, o que os escritos ali dos escribas e fariseus disseram para ele pregar. Não, meus queridos irmãos, ele não pregou isso, ele não pregou uma corrente de pensamento positivo, nem mesmo uma linha doutrinária formulada pelos doutores da época, não. Ele pregou o quê? Ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. Voltou a atenção do povo para as Escrituras. Chamou o povo para as Escrituras. Hoje nós vemos muitos pregadores. Hoje nós vemos muitos que pregam, muitos que ensinam, mas poucos que estão chamando o povo para as Escrituras, para a palavra, para a Bíblia, para o maná direto do céu. E João Batista foi um desses. Ele recorreu ali, ele voltou a atenção do povo para as Escrituras, ele recorreu ao profeta Isaías, e aí ele fundamentou a sua mensagem. Nós não criamos a mensagem, nós a transmitimos. Não somos a fonte da mensagem, meus queridos. Nós somos apenas os seus instrumentos. Quando nós vemos João Batista, ele pregando aqui agora, aquele povo, João Batista não prega uma mensagem antropocêntrica para atrair as multidões, como nesses últimos dias, está a levantar aqui pessoas, showmans, ali que fazem seus shows, fazem as suas apresentações, limpam os caixas das igrejas e vão embora, e não plantam nada. Não, pastor. João Batista, ele é o engenheiro de trânsito aqui do reino de Deus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Antes de os reis chegarem nas províncias distantes do império, eles enviavam seus engenheiros para preparar o caminho aonde o rei passaria. Então os montes e vales precisavam virar ali planícies. Por quê? Porque o rei passaria ali. Os caminhos tortos e fora do lugar precisavam ser endireitados. Por quê? E aplanados. Por quê, pastor? Porque o rei passaria por ali. O engenheiro estava indo na frente, preparando este caminho.
caminho. Agora, o verdadeiro arrependimento, pastor, ele remove os montes da soberba. O verdadeiro arrependimento, ele aterra os vales do desespero. O verdadeiro arrependimento, ele endireita os caminhos tortos do pecado e da hipocrisia e coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito de Deus. Por quê? Porque o rei está vindo, o rei está chegando. João, ele veio preparar o caminho do Senhor, veio pavimentar a estrada para a chegada do Messias. O seu ministério, quando olhamos em Mateus capítulo 3, aí dali em diante, ele foi preparar o caminho. O seu ministério foi apresentar o Messias e sair de cena. Ele não veio se apresentar. Ele não veio fazer ali fama, ele não veio buscar seguidores, ele não veio fazer o nome dele, para que o nome dele ficasse estampado aqui nesta terra, ali em todos os lugares que ele passasse, não. Ele veio pavimentar o caminho, endireitar o caminho, para sair de cena, para dar lugar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Quando nós vemos a credencial desse arauto, a credencial do homem de Deus, ela está na palavra de Deus. Se o homem de Deus prega a palavra de Deus, ele tem credencial do céu. Não adianta você ser um pregador, não adianta você ser um líder, não adianta você ser qualquer um cantor, se você não tiver pautado na palavra de Deus, você não tem credencial do céu. Quando olhamos a palavra do Senhor, no capítulo 3, versículo 4, nós vemos a manifestação deste arauto. Pastor, esse precursor do Messias, ele não vem como ali um estandalhaço, tocando trombeta para mostrar a sua grandeza. Não, pastor, ele não chama atenção para si mesmo, nem acende luzes de ribalta para si. Olha, estou chegando. Olha, estou chegando. Não, o seu aparecimento é humilde. Hoje nós vemos pessoas que parece que está querendo que seja cultuado. Hoje nós vemos pessoas que está querendo ser idolatrado, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para adorar a Deus e não sermos adorados. Nós fomos chamados para fazer a palavra de Deus aparecer, e não nós aparecer e a palavra de Deus não. Quando olhamos para a manifestação de João Batista, o que importa não é o pregador. O que importa realmente é a pregação, é a palavra. Não é o mensageiro que importa, mas a mensagem do mensageiro. Meus queridos irmãos, não é o obreiro que deve se destacar. Não é o líder do ministério que deve se destacar, mas a obra. E João, ele começa o seu ministério num lugar estranho. Se nós olharmos no capítulo 3, nós vamos ver que João, ele começa o seu ministério num lugar estranho, com ali uma roupa estranha, uma veste estranha, com pelos de camelo. Ele se alimenta de uma maneira estranha, com gafanhotos e mel silvestres. Ali a sua simplicidade, sua autenticidade e sua autonegação, nós vemos através da vida dele. Quando olhamos a sua comida, o produto do deserto, onde ele morava, mostrou que ele não se importava com luxos. João Batista,
esse arauto do precursor, esse arauto de Jesus, não era um homem dado ali às rodas dos poderosos. Quando olhamos João Batista, ele não frequentava os banquetes requintados, não. Ele não pregava no templo, nem nas concorridas ruas de Jerusalém, não. Mas ele pregava no deserto da Judéia, um lugar inóspito, um lugar cheio de montes e vales, um lugar coberto de pedras e areias escaldantes. Esse era o lugar que João Batista pregava. Esse era o lugar que o ministério do arauto se manifestou. Esse era o lugar onde João Batista começou a pregar. Esse era o lugar que João Batista se destacou. Tem pessoas hoje que não querem mais pregar em congregação. Tem pessoas hoje que não querem mais pregar em culto simples. Tem pessoas hoje que não querem mais pregar lá na missão, só quer pregar em palacetes, só quer pregar em congressos, só quer pregar em igreja cheia, só quer pregar quando o cachê é alto. Mas João Batista, ele não se contaminava com isso. A manifestação do arauto, a manifestação do ministério de João Batista foi no deserto. Foi capacitado no deserto, fortalecido no deserto, teve experiência no deserto. E quando ele saiu para pregar, o impacto da mensagem dele foi grande. A Bíblia fala no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz bem assim: então ia ter com ele Jerusalém. Meus queridos irmãos, o ministério de João Batista teve um resultado estrondoso. Mesmo pregando no deserto, ali multidões se desbancaravam das cidades e vilas para ouvi-lo. Multidões, pessoas de Jerusalém, pessoas de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança ali do Jordão, foram ao encontro dele e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. E nós vemos aqui, João Batista, ele não está pregando no templo, mas no deserto. Por que, pastor? Porque ele era uma voz, e essa voz foi ouvida, porque ele veio, a palavra de Deus a ele, a palavra do Senhor veio a ele, pelas vias oficiais de Deus. Deus, ele vira aqui o costume. Deus, ele vira a mesa. Deus, ele quebra o paradigma. Deus aqui agora, ele não se adequa aos esquemas humanos. Não, João, ele chama as multidões para fora do templo de Jerusalém. João, ele chama as multidões para fora da hipocrisia, para fora da religiosidade, para fora ali daquele conformismo, e ele leva ali a atenção daquele povo ao deserto. E é preciso que se comece algo radicalmente novo para chamar a atenção deste povo que está dormindo espiritualmente. Quando nós vemos as multidões dirigiram-se ao deserto para ouvi-lo, João não lhes fez cócegas nos ouvidos, nem lhes pregou amenidades. Mas o que João pregou, pastor? João as feriu com a verdade, convocando todos ao arrependimento. A sua mensagem, a sua pregação, a mensagem de
de João Batista, o impacto da mensagem de João Batista, ela teve um grande impacto. Por quê? Porque a sua mensagem exigia uma mudança radical. Hoje nós observamos certas igrejas, certos ministérios, que as pessoas, elas não precisam mais mudar a sua vida, não precisam mais transformar a sua vida, não precisam mais deixar a sua vida de pecado, elas entram e saem da mesma maneira. Por quê, pastor? Porque a mensagem que está sendo pregada não é a mensagem de arrependimento, é a mensagem de prosperidade, é mensagem de ego, é mensagem de bajulação. Mas João Batista, ele pregou a mensagem de arrependimento. E ninguém pode esperar em Cristo se primeiro não se desesperar de si mesmo. Ninguém pode confiar em Cristo sem primeiro descrer de seus próprios méritos. Meus queridos, pregar com inaredável veemência, multidões vinham a João Batista, confessavam os seus pecados. No capítulo 3, versículo 6 de Mateus, a Bíblia nos confere esse versículo, que diz bem assim: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Todas as pessoas que iam a João Batista e eram batizados, eles confessavam seus pecados. Mas tinha pessoas que João Batista precisava alertar. Quando nós olhamos no capítulo 3, versículo 7 até o 10, nós vemos a palavra de Deus falando sobre um alerta que João Batista dava na sua pregação, o alerta que João Batista colocava no seu sermão. Aqui nós vemos que o sermão de João Batista no deserto, ele não foi politicamente correto, não. Ele não pregou para agradar os seus ouvintes, não, pastor. Ele não pregou para voltar a pregar de novo naquela igreja, não, porque hoje nós vemos pregadores, hoje nós vemos pessoas que vai lá e dança conforme a música e não prega a palavra de Deus. Mas aí eles dizem bem assim: se eu pregar a verdade, não me voltam mais a convidar eu, pois não me convidem, não precisem me levar mais nessa igreja, mas eu não posso sair dali sem deixar a palavra da verdade colocada para o povo. Tem igreja hoje que não me convidam mais. Tem igreja hoje que não me levam mais para pregar. Por quê, pastor? Porque vai causar um impacto. Aonde a palavra de Deus é pregada, há arrependimento, a mudança de vida, a transformação, a libertação. O povo deixa de viver uma vida de pecado. João Batista, ele não pregou para agradar os ouvintes, mas para feri-los com a espada do Espírito e levá-los ao arrependimento. Quando eu olho a mensagem de João Batista, alguns pontos aqui devem ser destacados. E o primeiro ponto foi o perigo o perigo mortal da hipocrisia. Quer ver? Capítulo 3, versículo 7, a parte A diz bem assim, ó: e vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Estou falando que João Batista, entendeu? João Batista, aqui, ele via as pessoas que vinham para se arrepender, mas no meio dessa grande multidão também via os fariseus.
No meio dessa grande multidão também via os saduceus. Os fariseus e os saduceus não vinham para ser batizados, pastor, mas para investigar o que João estava fazendo, com o propósito de relatar às autoridades de Jerusalém. Mas João viu a podridão e a hipocrisia da profissão de fé que os fariseus e os saduceus estavam fazendo e usou a linguagem adequada para descrever o caso. Quando João Batista chama eles de raça de víboras. Por que raça de víboras, pastor? Era habitual João Batista ver ninhadas de cobras pelas tocas e fendas de pedras no deserto. E quando as cobras sentiam o calor do fogo, ali elas corriam para a segurança das tocas. E ao chamá-los de raça de víbora, João Batista revela a disparidade brutal entre a palavra de arrependimento que eles traziam nos seus lábios e a atitude perversa que carregavam em seus corações. Os fariseus, meus queridos irmãos, daquela época, eles representavam a superstição hipócrita. E os saduceus, a descrença carnal. Quando nós olhamos, os fariseus eram os conservadores da teologia, mas complacentes consigo mesmo na ética. Havia ali um abismo entre o que eles pregavam e o que eles viviam. Eles agiam como se fossem atores, representando um papel de piedade, quando na verdade estavam cheios de rapina. E já os saduceus eram aristocratas, liberais quanto à doutrina e amantes do poder e do dinheiro. Essa era a liderança religiosa daquela época, na qual João Batista iniciou seu ministério. E quando João viu que esses líderes também vinham para o batismo, João chamou-os de raça de víboras, mostrando-lhes, falando para eles que o veneno que carregavam era pior do que o veneno das serpentes, era pior do que o veneno das cobras. Por que, pastor? Porque o veneno das cobras foi o próprio Deus quem nelas colocou. Mas o veneno da hipocrisia que eles carregavam nos seus corações, fora neles colocado pelo próprio diabo. Meus queridos irmãos, e esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, eles iam ver João Batista pregar. E João Batista pregava. João Batista, ele ali fazia uma chamada de atenção para o perigo mortal da hipocrisia. Também ele chamava atenção para o perigo real do inferno. Sim, no capítulo 3, versículo 7, a parte B, a Bíblia diz bem assim, olha só: raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira futura? Em outra tradução diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando nós olhamos essa palavra, meus queridos, aqui João Batista não evitou falar de temas graves, como a ira vindoura. É melhor escutar sobre o inferno do que ir para lá. É melhor exortar as pessoas a fugirem da ira vindoura do que acalmá-las com o anestésico da mentira, mantendo-as no caminho da perdição. Quando nós olhamos
olhamos aqui a mensagem que João Batista estava pregando, ele estava chamando a atenção para o perigo real do inferno. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista também pregava ali, chamando a atenção para o perigo do falso arrependimento. Pastor, o falso arrependimento, porque no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Dignos de arrependimento. Correto dizer que a palavra grega aqui é metanoia, arrependimento. Pede uma mudança radical de coração e uma mudança radical de mente. Uma mudança que resultará em um estilo de vida radicalmente diferente. Daí a ênfase de João dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, quando nós olhamos ele pregar, ele não prega arrependimento e novamente arrependimento. Não. Ele prega arrependimento e frutos dignos de arrependimento. O falso arrependimento, meus queridos irmãos, ou o arrependimento infrutífero, é aquele professado com os lábios e não demonstrado pela vida. Mas, quando João Batista prega o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele evidencia-se pelos seus frutos. E quando nós falamos que o verdadeiro arrependimento evidencia-se pelos seus frutos, aqui nós diz que os frutos não são a mudança de coração, mas os atos que dele resultam. Qualquer um pode praticar atos externamente bons, mas só o homem de bom poder fazer uma colheita de atos e hábitos certos. Só o homem bom pode fazer colheita de atos e hábitos certos. Por isso que João Batista, ele chama atenção para o perigo do falso arrependimento. Outra coisa que João Batista nos chama a atenção era o perigo da falsa confiança religiosa. Pastor, no capítulo 3, versículo 9, aqui nós vemos ele dizer: e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Temos por pai Abraão. Mas o que João Batista estava querendo dizer aqui nessa mensagem? É que muitos judeus, nos dias de João Batista, eles acreditavam que pelo simples fato de correr nas suas veias o sangue de Abraão, o pai da nação, eles já estavam salvos. Não. Aqui os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Essa é a grande diferença. Por isso que João Batista chama atenção para o perigo da falsa confiança religiosa. Eles tinham templo, eles sacrificavam, faziam festa, eles praticavam o ritual tudo certinho, mas não tinham a fé de Abraão. E João Batista chamava atenção para esse perigo. João Batista chamava atenção também para o perigo da vida infrutífera. A vida infrutífera, no capítulo 3, versículo 10, ali o versículo diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortado e lançado ao fogo. Pastor, o homem não é o que sente nem o que fala, mas é o que faz. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Linguagem
religiosa, sem vida de piedade, é um arremendo grotesco de conversão. Meus queridos irmãos, quando olhamos para a mensagem de João Batista, nós vemos uma árvore que não produz fruto, ela está sentenciada à morte. O machado afiado do juízo já está em sua raiz, e o seu destino será o fogo. A mensagem de João é arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Mas pastor, eu sou uma árvore bonita, eu tenho grande aparência, eu sou visto mundialmente, não interessa o tipo de árvore que você é, não interessa o grau, não interessa a posição que você está, o interessante é, você está dando fruto? A tua vida está dando fruto? O teu ministério está dando fruto? A tua vida espiritual está dando fruto? A mensagem de João é essa: arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Aqui nós temos o cortador de todas as árvores infrutíferas. Ele chegou, e o grande lenhador, ele pôs o machado à raiz das árvores. Ele ergue o seu machado, golpeia a árvore frutífera. Aí é abatida e lançada ao fogo. Deus não quer árvore de aparência. Deus não quer árvore que vai só dar folha. Não, Deus quer árvore que dê frutos. Um dia alguém chegou para mim e falou: pastor, você dá sombra, você está dando sombra. Eu falei: eu não fui chamado para ser sombra e não dar sombra para ninguém. Eu fui chamado para dar fruto, e fruto digno de arrependimento e aceitação na presença do Senhor. Se a árvore não dá fruto, para nada vai adiantar. O próprio Jesus amaldiçoou uma figueira porque foi procurar fruto e não achou nela fruto algum. É essa mensagem que João Batista prega, é essa mensagem que João Batista fala, e é essa mensagem que nós devemos pregar. Não importa se a freguesia não gosta, não importa se a freguesia vai sair toda ali de cara feia. Não, a mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque ninguém vai agir de engano ou vai enganar dentro da seara do Senhor. Quando olho para João Batista, eu vejo a postura desse arauto. No capítulo 3, versículo 11 e 12, eu vejo a postura desse arauto, pastor. O evangelista Lucas, ele diz que a multidão que veio a João lá no deserto começou a cogitar se ele não seria o próprio Messias. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz isso. Lucas capítulo 3, versículo 15. Abre a sua Bíblia ali e olha só o que a Bíblia fala. 3 e 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Qual era a postura de João Batista? Esse povo queria colocar João num pedestal. Aquele povo que foi ver João Batista lá no deserto, queria colocar João Batista num lugar elevado que não lhe pertencia. Queria honrá-lo mais do que o próprio Deus o havia honrado. Tem pessoas hoje que querem ser adorados, querem ser elogiados, querem ser paparicados. Nós não fomos chamados para ser adorados, nós fomos chamados para adorar a Deus. Agora eu vejo João Batista não aceitando a glória que só pertence ao Filho de Deus. João Batista, ele sabe que não é o Messias. Ele não quer ocupar o lugar do noivo. Não se sente mais importante do que é. Quando eu olho para João Batista, eu vejo que o seu princípio é: a
aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. A sua atitude é: não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias dele. Essa era a atitude de João Batista. O seu papel, meus queridos irmãos, era apresentar Jesus. Era apresentar Jesus e sair de cena. Ele é uma voz, ele não é a mensagem. Ele testifica da luz, mas não é a luz, pastor. Ele aponta para o Cordeiro de Deus, mas não é o Cordeiro de Deus. Ele testemunha da vida, mas não é a vida, porque a vida estava vindo ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos. Nenhum outro pregador, entretanto, jamais recebeu tão grandes elogios da parte de Jesus, o cabeça da igreja, como João Batista recebeu. Hoje nós vemos muitos pregadores buscando glória para si mesmo, querem holofotes, buscam reconhecimento, querem prestígios, colocam-se no pedestral. Quem vê parece que é o próprio mestre que está entrando. Mas o pregador fiel, ele sempre exaltará a Jesus e jamais permitirá que atribuam a ele ou ao seu ofício qualquer honra que pertence ao seu divino mestre. Essa honra não pertence para mim, essa glória não pertence para mim, esse elogio não me pertence. Afirma ali, como o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos essa palavra, quando nós vemos aqui a atitude, a postura desse arauto, nós vemos uma atitude interessante na vida de João Batista. Você que está nos assistindo aí nessa live, compartilhe essa live. Compartilhe essa mensagem. Quando olhamos para João Batista, o precursor, quando eu vejo João Batista, ele reconhece a sua limitação. Capítulo 3 de Mateus, versículo 11, diz bem assim: eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista reconhece a sua limitação. João Batista confessa a limitação do seu ministério. João Batista, ele diz, ele pode batizar com água, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode administrar o sacramento ali, mas só Jesus pode conferir as bênçãos do sacramento. João Batista diz que ele pode usar o símbolo, mas só Jesus pode conceder a simbolizado ali, o simbolizado. João Batista, quando ele fala para o povo, ele diz que ele pode apontar para o Salvador, mas só o Salvador pode dar a salvação. Quando eu vejo João Batista pregando, ele diz que ele pode pregar sobre remissão de pecados, mas somente Jesus pode perdoar os pecados. Quando João Batista prega, ele diz que ele pode pregar fielmente o Evangelho, mas não pode fazer que seus ouvintes recebam o Evangelho. Ele pode aplicar-lhe a água do batismo, mas não pode purificar a sua natureza pecaminosa. Ele pode entregar o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas não pode capacitar as pessoas a se apropriarem do corpo e do sangue de Jesus pela fé. Pode ir até certo ponto. Ele reconhece, mas não além disso. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eu reconheço que eu só posso
e até aqui. Daqui em diante é com Ele. Daqui em diante é com Ele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João Batista também reconhece a supremacia indisputável de Cristo. Meus queridos irmãos, versículo 3, capítulo 3, versículo 11, a parte B diz bem assim, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus queridos irmãos, João Batista, ele reconhece que ele é apenas uma voz. Ele não é o Verbo. João Batista reconhece que veio para testificar da verdadeira luz, mas ele não é a luz. João Batista reconhece que ele é amigo do noivo, mas não é o noivo. João Batista reconhece que ele batiza com água, mas não batiza com o Espírito Santo e com fogo. O seu lema era João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista se refere ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. Orígenes entre os pais da igreja e escritores modernos, eles interpretam o batismo com fogo como um batismo de impenitentes com o fogo do inferno, distinto do batismo com o Espírito Santo. Quando nós olhamos outros estudiosos ainda, entre outros, eles pensam de igual forma. Agora defendem que João está se referindo a dois batismos diferentes e opostos. Um de graça e outro de juízo. Mas entretanto, porém, amparado nos mais conceituados estudiosos das Escrituras, que o batismo com o Espírito e o batismo com fogo são análogos e complementares. A vasta maioria de exegetas bíblicos defende também esse posicionamento. Quando olhamos para o reformador João Calvino, ele lança luz sobre o tema quando escreve: a palavra fogo é acrescentada como um epíteto e é aplicada ao Espírito, porque ele remove nossa poluição como o fogo purifica o ouro. Agora, a mesma pessoa é batizada com ambos os batismos. João não fala: ele vos batizará com o Espírito ou com fogo. Mas João fala: mas com Espírito e com fogo. Nessa mesma linha de pensamento, nós vemos a preposição e governa tanto o batismo com o Espírito quanto o batismo com fogo. Isso sugere um conceito unificado. A água toca a superfície. Mas quando olhamos o trabalho do fogo, o fogo ele penetra nas substâncias das coisas. O fogo ilumina. O fogo ele aquece. O fogo ele purifica. O fogo alastra-se. E é verdade que toda vez que uma pessoa é retirada das trevas e posta na maravilhosa luz de Deus, ela será sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui, meus queridos irmãos, é uma imagem de juízo, mas do juízo misericordioso, que purifica, juízo que limpa, o juízo que ali
Aqui nós vemos a palavra de Deus. Ele diz que mais comum do batismo com fogo é que ele indica o caráter do batismo com o Espírito. Ou seja, o fogo tanto limpa e purifica como destrói o mal. Entendeu? Então nós vemos que alguns entendem fogo aqui como um símbolo de julgamento. Como nós vemos em Isaías 34:10 ou Jeremias capítulo 7, versículo 20. Mas ao passo que outros o veem como um símbolo de purificação. Como Isaías 1:25. Zacarias 13, versículo 9. Tanto o Espírito quanto o fogo são controlados pela mesma preposição em ou e, que não é repetida no texto. Portanto, a segunda interpretação é preferível. E aqui nós vemos nessa linha de pensamento, aqui diz que esse fogo ele limpa, purifica, produz o mesmo que o crisol, ou o ouro puro da santificação. Meus queridos irmãos, não pense que você tem um Salvador que o deixará fora do fogo. Ele o manterá fora do fogo eterno, mas até lá, você permanecerá na fornalha, como Sadraque, como Mesaque e Abednego. Pastor, seguindo esse mesmo raciocínio, nós vemos que o batismo com fogo, ele penetra, ele limpa o que a água não consegue fazer. Nós vemos que o fogo, ele tem o poder de refinar o metal, tirando dele as suas escórias. Nós vemos que o fogo, ele produz uma chama de ardor e entusiasmo. E de acordo com as Escrituras, foram muitas as vezes em que Deus se revelou ao seu povo usando a figura do fogo. Olha só, se nós olharmos para a Bíblia, desde o livro do Êxodo, nós vemos que ele apareceu a Moisés no Monte Horebe, numa chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ali nós vemos fogo, conduziu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, por meio de uma coluna de fogo. Êxodo 13 e 22, nós vemos fogo. Deus, ele desceu sobre o Sinai em fogo. Êxodo 19 e 18, o aspecto da glória do Senhor era como fogo. Êxodo 24 e 17, ali no Sinai, Deus falou a Moisés do meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias e provou ao povo apóstata. A oração ali é que só Ele é Deus. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Outra vez nós vemos Deus respondeu a oração de Davi com fogo, quando este lhe ofereceu sacrifício. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Ali nós vemos fogo no altar do tabernáculo. O fogo era mantido continuamente aceso. Levítico capítulo 6, versículo 9. Fogo, desceu fogo do céu, quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor em o templo de Jerusalém, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1, nós vemos fogo. Elias foi transladado da terra para o céu por um carro de fogo e cavalos de fogo. Em 2 Reis 6 e 17, fogo. Isaías
Isaías 64, 1 e 2, nós vemos fogo. Zacarias disse, quando o fogo inflama, Zacarias disse que Deus se coloca protetoramente ao nosso redor como muro de fogo. Zacarias 2 e 5. Também nós vemos, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 1 e 7. Pastor, nosso Deus é fogo. Hebreus 12 e 29. O trono, seu trono é fogo. Daniel 7 e 9. A sua palavra é fogo. Jeremias 23 e 29. Jesus batiza com fogo. Mateus capítulo 3 versículo 11. E o Espírito Santo desceu no Pentecoste em línguas como de fogo. Atos capítulo 2 versículo 3. Que o Espírito, aqui nós vemos o Espírito e o fogo são o elemento da nova vida que continuamente julga e purifica, como também continuamente aquece e promove a vida. Meus queridos irmãos, assim deve ser entendida a palavra do Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Ele ainda oportuna a explicação dizendo: não fiquemos satisfeitos apenas com a água. Nós precisamos é do fogo do Espírito. Esse foi o pedido feito a Deus pelo jovem missionário Ansel Green, ali quando plantava em solo brasileiro a igreja no Brasil. Meu Deus, pastor Wesley escreveu também: ele vos encherá com o Espírito Santo, inflamando a vossos corações como aquele fogo de amor que muitas águas não pode apagar. Isso foi feito com visível aparência quando o Espírito desceu em línguas como de fogo no dia de Pentecoste. Que nós possamos buscar o batismo do fogo, que nós possamos buscar o revestimento do fogo, que nós possamos buscar o poder do fogo, que nós possamos buscar os sinais do fogo em nossa vida, para que o nosso ministério, para que a nossa vida espiritual tenha um destaque, tenha uma credibilidade, tenha a autenticidade do céu. João reconhece o perigo de retardar o arrependimento. Quando João Batista fala que no capítulo 3, versículo 12, diz bem assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em outra tradução, queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, a igreja visível é formada de trigo e joio. A igreja visível é formada de ovelhas e cabritos. A igreja visível é formada de salvos e perdidos. Mas chegará um dia em que a separação será feita. E esse dia vai revelar a diferença entre os salvos e os perdidos, entre os crentes e os hipócritas, entre o trigo a ser recolhido no celeiro e a palha que queimará em fogo inextinguível. Aí eu pergunto para você, nesta noite, nesta live, antes de nós fazermos esta oração, você
faz parte do joio ou você faz parte do trigo? Você faz parte daqueles que vão ser recolhidos para o celeiro? Ou você faz parte daqueles que vão ser cortados? Daqueles que vão ser levados ao fogo? Fazer parte da igreja todo mundo faz. Dizer que tem Cristo no coração todo mundo tem. Dizer que é crente todo mundo é. Dizer que conhece a Bíblia todo mundo diz. Até os fariseus e os saduceus diziam. Mas no coração, somente Deus conhece. E nessa noite eu quero fazer um convite. O convite que eu quero fazer é o mesmo convite que João Batista fez. É a mesma mensagem que João Batista pregou. O mesmo texto. Depois Jesus continuou pregando. Depois os apóstolos continuaram pregando. A igreja continuou pregando. E hoje nós estamos pregando a mensagem para o arrependimento. Arrependei-vos, porque o rei está voltando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrepende-se dos seus pecados. Entrega a tua vida ao Senhor. Para de brincar. Para de brincar com as coisas que vai te levar ao inferno. Volta para a casa do Senhor. Volta a tua vida para o Senhor. E você que não entregou a tua vida para o Senhor ainda, agora você pode entregar a tua vida para o Senhor. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode libertar a tua vida do vício. Ele pode restaurar a tua família. Ele pode libertar os teus filhos das drogas. Ele pode fazer um milagre na tua casa. Só precisa tomar uma decisão. Eu vou orar por você nesse momento. Você que está aí do outro lado, precisa da oração. Levanta a tua mão para o céu. Você que está afastado da casa do Senhor, levanta a tua mão para o céu e volta para o Senhor. Neste momento, entrega a tua vida para o Senhor. Você que ainda não entregou a tua vida para o Senhor, nesse momento entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Jesus. Tenha verdadeira paz, tenha verdadeira harmonia, tenha verdadeiro gozo na tua vida. Você vai ver mudanças na tua vida. Eu quero orar. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós ouvimos aqui, Senhor, a tua palavra vindo direto do céu, Pai. Direto aos nossos corações, direto aos corações dos ouvintes, Deus. Deus, eu não conheço a pessoa que está aí do outro lado desse aparelho, do outro lado desse celular, Senhor. Mas tu conheces e sabe a situação dessa pessoa. Sabe, Senhor, a situação psicológica, a situação financeira, a situação ali espiritual, Pai querido, a situação familiar, Pai querido. Mas nós pedimos, Senhor, que tu vai ao encontro desta pessoa que está aí no leito de enfermidade. Vai curando, libertando, salvando, Senhor. Liberta, Senhor, essas vidas, Pai. Deus querido, essa pessoa que está com a sua mão levantada, voltando para a tua casa, voltando para a teus pés, Senhor, entregando a sua vida para ti, Deus. Receba, Senhor, perdoa seus pecados, troca, Senhor, as suas vestes, Senhor, dá calçados novos, uma nova aliança, Pai querido. Põe para dentro, Deus querido, restaura tudo aquilo que perdeu, põe assentado em sua mesa, Deus. Pai Santo, abençoa, Pai, a tua igreja que está ouvindo, Senhor, nesse momento, esta
live, Pai. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão e a cada irmã, amigos do Evangelho, abençoa poderosamente. Nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos por esta oportunidade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.